bem-vindos ao Disrupção, o podcast da ABRH Amazonas. Aqui desafiamos o convencional, trazendo ideias que transformam o futuro do trabalho. Prepare-se para inspirar, aprender e disruptar. Nessa edição especial, que faz uma cobertura do 21º Congresso Amazônico de Recursos Humanos, nós temos o prazer de receber ele, que é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica, professor da Dom Cabral, professor da UFAM e o que mais? Professor Léo Bruno. Também sou membro do Global Leadership Forum da Unesco. Maravilha! Trabalho nesse momento liderança no mundo aí. Seja muito bem-vindo ao Disrupção, nosso podcast. O tema da palestra do Léo foi Organizações Exponenciais e ESG. Como mudá-las? E professor, eu vou chamá-lo de professor, se me permitir. Eu assisti ali a sua palestra e me senti numa sala de aula. Mas eu achei interessante que a abordagem que você fez do tema de ESG, ela foi uma abordagem pautada muito mais em dados, em cálculos, em valuation, em EBITDA, e isso para mim já foi com toda certeza já disruptivo, porque a abordagem que a gente está habituados a ver em ESG está muito mais pautada em projeto, mas eu sinceramente eu não tenho visto habitualmente uma abordagem como a sua. Eu até brinquei, né, num tom mais acadêmico. Na verdade, é um tom acadêmico prático, né? Que tem a influência da academia, a conceituação de um modelo, por exemplo, né? Que leva ao cálculo de um indicador que tem a ver com o ESG. Só que tem a inovação, no caso, é você mensurar o ESG. Quer dizer, esse modelo, que é o modelo de diferenciação organizacional, eu já apliquei em umas 120 empresas, grandes, médias e pequenas, no Brasil e no exterior, e baseado naquilo que eu mostrei. Você tem duas grandes variáveis, resultados, né, que tudo acaba em resultados, senão você não sustenta a organização. Sem caixa, nenhuma organização se sustenta, nem ONG, né, e nem organização social. Então você tem que ter caixa. Para ter caixa, você tem que trabalhar em resultados. Mas para chegar em resultados, você tem que ter o como. O como é trabalhando no capital intelectual da empresa, que a literatura fala em 4 dimensões, que é gente, inovação, processos e relacionamentos. Isso tudo tem a ver também com responsabilidade social, onde entra o ESG, ambiente, sociedade e governança. Eu tenho que assegurar que o ambiente vai se perpetuar para as gerações futuras. Então é uma grande responsabilidade das organizações. Esse ESG não deveria ser considerado um modismo, é um must para as organizações daqui para frente. Tá? E esse must vai ser valorizado se você souber quantificá-lo. Em quantificando, você vai saber como melhorar o tal do ESG. E com isso você vai ter uma organização que eu chamo de exponencial, que ela é diferenciada do que seria uma organização convencional. Está em contínuo aperfeiçoamento, buscando superar aquela situação que a turma aí no mundo hoje chama em inglês de VUCA, né? Que é volátil, um ambiente incerto, ambíguo, né? Essa série de coisas. Então, essa é a importância do que eu apresentei lá. O modelo de diferenciação organizacional te leva a otimizar o que precisa ser otimizado para você ser uma organização diferenciada. Maravilha. E dentre essa tua experiência, né, em mais de 120 empresas da qual você já atuou, qual é a principal dificuldade que você identifica que as empresas, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, têm na implantação do seu ESG ou então como é que eu posso dizer, no fortalecimento disso como uma cultura? Né? Porque a gente trabalha, nós vemos numa evolução, digamos assim, desse movimento. Antigamente a gente fazia muito projeto social. Agora a gente entende que o projeto social ele faz parte do ESG, as ações sociais, mas que elas devem ir além, porque não adianta, eu não vou fazer uma mudança local se eu simplesmente fizer uma distribuição de cesta básica.
Então, como é que a empresa... Não deve ser assistencialista a Não, nossa ação. exatamente. Assistencialismo pode fazer parte, mas não é a essência, né? A essência é você mudar o ambiente, aprimorar o ambiente, gerar fatores que agregam ao ambiente aspectos que vão levar as comunidades a se aprimorarem. Não ficar dependentes eternamente de governos, de empresas, e de governo municipal, estadual, federal. Nós temos que transformar as pessoas em independentes. Elas têm que ser educadas para ter iniciativas e aproveitar o próprio know-how de uma comunidade, por exemplo, ribeirinha ou indígena. Eles têm um know-how, muitas vezes, muito importante, que é útil para outras comunidades que não conhecem a realidade de uma floresta amazônica, um bioma amazônico, que tem coisas fantásticas aí. Aliás, eu estou envolvido com o Centro de Bionegócio da Amazônia, que nós estamos reconstituindo aí a partir de janeiro, né? Que era uma coisa que foi iniciada 23 anos atrás, que ficou meio que ao léu com U, né? E agora estamos tentando recuperar aquilo para que se explore o bioma amazônico de forma sustentável, inclusive levando desenvolvimento social e econômico ao interior do bioma. Não adianta nada eu ficar comprando matéria-prima do bioma. Eu tenho que agregar valor dentro do bioma, levando para as comunidades chance de ter uma operação fabril, chance de ter algumas inovações aproveitando coisas que o bioma tem. O bioma tem coisas incríveis que ninguém nem sabe. Não sei se você sabe, mas tem um abacaxi azedo chamado ananás, né? Que é primo do abacaxi que a gente come. Ele é uma bromélia, né? Ele tem uma folha, que se ele transformar aquela folha em um tipo de fiação, como se fosse um algodão, e fizer lá um fio grosso, de 3 milímetros de diâmetro, puser num ensaio de tração com outra barrinha de aço de baixo carbono, você não acredita a resistência que essa fibra tem. É bastante alta. E ela serve para quê? Para você misturar com plástico, reduzindo, portanto, na peça plástica o consumo de plástico, que é um problema para o mundo. Você reduz o peso de plástico, mantém a peça na configuração que ela tem que ter, aumenta a resistência e reduz o peso. Imagina uma peça dessa para os plásticos que tem lá nas poltronas de um avião. Num avião, se reduzir 1% do peso total dele, imagina a vantagem operacional que ele vai ter. Porque o grande custo de uma aeronave é o que você precisa para fazer com que ela se movimente, que é o combustível. Uhum. Então, essas coisas nós temos no bioma. Essa oportunidade está no bioma. Só que alguém tem que fazer a coisa ser desenvolvida a nível de dimensões, de escala. E de geração de economia, né? Exatamente. E isso me faz... levando melhoria em termos de IDH e levando melhoria em termos de distribuição de renda, índice de Gini, que no Brasil é ruim e no bioma amazônico é péssimo. Isso aí é desumano. Nós vamos acabar com isso. Nós temos que realmente melhorar essas coisas. E nós temos tudo para que isso ocorra. A tua fala me faz lembrar de uma experiência. Eu morei 6 anos numa cidade chamada Resende, que fica entre Rio e São Paulo. E eu visitei, conhece? Eu visitei lá tem aqui a gente tem a cultura do açaí, e lá eles fizeram Jussaí. Já ouviu falar do Jussaí? Não. É uma palmeira da Jussara. É uma palmeira que ela demora mais de 10 anos para poder chegar num tamanho ideal, adulto. E para você extrair o palmito da Jussara, ele é um palmito pequeno, de menos de 1 metro. Ou seja, mais de 10 anos crescendo uma palmeira para cortarem, para tirar menos de 1 metro de palmito. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma mudança de conscientização, dizendo o seguinte: olha, ao invés de destruir, de cortar a palmeira, a Jussara, vamos fazer o Jussaí. Eles descobriram que o fruto dela, o sabor era parecido com o açaí, tem 5 vezes mais nutrientes. Olha, esse daqui é um podcast de cultura também, hein? Tem 5 vezes mais nutrientes do que o próprio açaí. E você consegue manter aquela palmeira viva por muito tempo. Então, a palmeira tem 3 cachos. Um cacho fica para os passarinhos comerem e espalharem.
2 cachos eles tiram para poder fazer a polpa do Jussaí. E isso mudou, trouxe uma cultura, trouxe uma economia para um local, e eu observava que por onde eu passava eu via um monte de palmeiras da Jussara. Eu acho que isso, de fato, tem que ser uma preocupação das empresas. E o cacho também pode ser usado para desenvolver bioinsumos. Bioinsumos, exatamente. Não só o fruto. Esse é um bate-papo gostoso. Muito obrigado, professor. Eu gostaria que o senhor mandasse um recado para quem está nos assistindo, por favor, e principalmente para aquele empresário de pequeno e médio porte ou aquele gestor de RH que ainda está com uma dificuldade de talvez trazer uma conscientização para o seu gestor da importância, da relevância do ESG. E eu acho que quando você colocou ali números, aonde a empresa ela melhora o valuation, ela tem um EBITDA melhor com base na sua política de ESG, eu acho que isso é uma conta que quem é empresário, ele vai fazer. Então, se eu puder deixar um recado, eu lhe agradeço. Eu recomendo, de fato, como foi comentado, que a gente mensure o ESG. E esse modelo que eu apresentei ajuda nessa mensuração. E em mensurando, você vai estimular todos dentro da organização a ter um nível de consciência maior sobre o que pode e deve ser feito para que a gente agregue valor para a sociedade como um todo. A própria empresa, por média, grande ou pequena, de qualquer segmento, ela pode agregar e deve agregar valor à comunidade na qual ela está inserida ou está influenciando. Tá? Maravilha. Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado, professor, pelo seu tempo, obrigado pela sua contribuição. E esse foi mais um episódio do Disrupção, o podcast da BRH. E lembre que a disrupção começa com você.